Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você está nos assistindo. E eu tô aqui com Ícaro Gonçalves dos Santos, espectador desse canal, amigo, parceiro aí de conteúdos e da vida, assim, né, que estreia aqui, né? A gente está aqui para falar, né, de um dos filmes mais comentados do ano, né? E para mim, até agora, o melhor filme do ano, que é John Wick 4, Baba Yaga ou John Wick Chapter 4. Primeiro da parceria do Keanu Reeves com o Chad Stahelski, né? Que encantou a todos que têm bom coração. Não zoeira, mas realmente um filme espetacular, assim, uma obra-prima do cinema de ação. E aí, cara, eu queria que você se apresentasse, assim, falasse o que você faz, onde você comenta as coisas, tal, assim. E no final a gente retoma seu conteúdo. Assim, boa tarde, boa noite, bom dia a todos os espectadores do canal do Senhor de Quaglia. Eu sou o Ícaro Gonçalves, eu sou só mais um cinéfilo aí de Twitter, do Letterboxd, assim. Até então eu não tenho nenhum projeto de conteúdo, assim, prático, assim, mas se você quiser interagir comigo, você pode me encontrar no Twitter, no Letterboxd, ou no meu Instagram de fotógrafo, que eu coloco os meus trabalhos que eu coloco, assim. Por enquanto, só isso, assim. Fica sossegado, Ícaro, que todas as suas redes estarão aqui, né? O John Wick, né, como o título já diz, né, é o quarto capítulo da Cinesaga, ou Cinesaga, que conta a história do John Wick, que mais uma vez é caçado pela organização de criminosos da alta cúpula e tem um preço colocado na sua cabeça, e ele acaba passando pelos submundos de vários países, encontrando várias figuras nessa caça humana que é feita ao John Wick, né? E o filme, na verdade, é muito sobre essa viagem do John Wick percorrendo esses lugares e cruzando com essas pessoas, né? E toda a ação e os arredores e as emoções sobre isso. Queria perguntar aí, qual é a sua relação com a cinesérie, né? John Wick, e qual você sente que é o impacto que ela tem sobre o cinema dos nossos tempos? Assim, ó, eu gosto bastante da franquia, assim, tirando o primeiro, eu vi todos nos cinemas, assim, eu sou bem apaixonado. O primeiro filme eu vi ele lá na Netflix, acho que em 2015, quando eu tava começando a ver mais esses filmes de artes marciais, assim, na mesma época tinha vários filmes do Bruce Lee na Bruce Netflix Lee. também, tinha uns outros filmes asiáticos, assim, da Shaw Brothers, eu vi basicamente todos. Tanto que na mesma época eu também vi um outro filme com Keanu Reeves, que ele dirige, O Homem do Tai Chi. Só que esse Assim. filme é horrível, é terrível, assim. E eu gostei muito do John Wick, assim. Na época era chamado só de Volta ao Jogo, né? Um título genérico, assim. Que você Verdade. também pode esperar que o filme poderia ser esse tipo Parece, de filme, assim, parece direto para curiosamente, DVD. parece curiosamente o nome de título de um filme da Canon do Charles Bronson, né? Assim, tem essa vibe, né? De Sim, volta ao jogo. a história dele é isso, né? Ele é um cara normal que quer vingança, assim. Exatamente. Só que isso é uma característica que eu gosto muito da franquia, assim, que tudo nela é bem, em princípio, é tudo bem arquetípico, assim, os personagens, o mundo, a princípio é tudo bem arquetípico, só que através do trabalho que o Chad Stahelski e o outro diretor, você lembra o nome dele, David desse primeiro Leite. filme? David Leite. David Leitch, eles constroem a ação e o personagem do John Wick de uma forma muito autêntica, assim, tendo essa herança do cinema asiático, assim, de você filmar de forma mais extensiva, de forma mais prática a cena de ação, assim. E como isso já, naquele momento, já tinha perdido, assim, para uma ação mais desconjuntada, assim, tipo os filmes do Taken, ou a Escola do Bourne, assim, que é para agregar essa imersão de você se sentir desnorteado na ação, você acabou se Aham. estafando, assim, veio o John Wick e criou essa novo precedente, assim, resgatou essa herança, assim. Não, com certeza aí, cara. Assim, eu vi John Wick, eu adoro, né? Acho que é uma das grandes franquias que nós temos. Eu até fiz uma enquete no Twitter, né? Porque o pessoal ama muito Missão Impossível e John Wick, né? E eu acho que realmente são as duas melhores franquias que a gente tem no cinema blockbuster hoje em dia, sem sombra nenhuma de dúvida. E aí eu fiz uma enquete para ver qual que o pessoal gostava mais, né? E aí o John Wick, acho que pelo impacto do quarto filme, muito acabou ganhando, né? Assim, que estava recente e tal, assim. Mas eu acho espetacular mesmo, e muito do que você falou, né? Porque eu acho que ele pega um negócio de usar a linguagem cinematográfica
em prol da construção do filme de maneira frontal. E cada filme vai sempre galgando mais isso, né? Então a gente vê, não é ação sendo construída com impacto para a narrativa mesmo, assim, para a vida daquele homem e de como ação de estudo sobre aquele universo e a vida daquele homem, né? Eu acho que o fato do Chad e David virem desse cenário de dublê, né? Assim, né? Eles vêm desse passado de dublê, desde o Chad foi dublê do Keanu Reeves no Matrix e tal, assim. Você é notável essa ação muito mais corpórea do filme, né? Muito mais física, né? É notável a influência que o Chad tem do Buster Keaton, sabe? Assim, que dessa parada de Jack Chan que você acabou de falar, né? Da ação, você construir uma história só só para preencher momentos para aquela ação ser um grande espetáculo, você construir um filme em cima de uma figura extremamente carismática e estelar, né? Que era a lógica do cinema de Hong Kong e afins, né? E eu acho que o primeiro filme consegue ter um subtexto muito emocional, né? Na relação do John Wick com o cachorro e de tudo isso, e desse homem perdido e voltando ao seu passado, né? Que eu acho que acaba sendo muito bem retomado aqui nesse filme, que consegue combinar isso, combinar com uma coisa que tem no 2 e no 3, que é essa coisa de construir uma mitologia quase de cartoon daqueles criminosos, né? Uma mitologia que tem um fator realista, mas não é realista. Tem um fator de fantasia também, de como você trata aquelas figuras, aquelas figuras mais fantasiosas, mais extravagantes, na verdade, mais cartunescas, né? E como você trata elas, assim. Então, isso tudo me atrai muito, assim, né? E eu acho que no John Wick 4 chega ao ponto de perfeição mesmo, porque eu vejo que o Chad, com o tempo, ele foi se tornando um diretor extremamente apurado e talentoso e inteligente mesmo, assim, sabe? Não só na coreografia de cena de ação, mas como ele realmente usa da linguagem cinematográfica e do sensorial para te emergir naquela ação corpórea, naquela construção visual daquele mundo que ele quer, sabe? Assim, para mim isso que torna o John Wick muito forte, sabe? E essa sintonia dele, entender essa persona do Keanu Reeves, que acaba sendo muito fascinante, sabe? Assim, isso que eu acho que pega. Assim, né? Tanto é que você vê que, tipo, cara, assim, ele, para mim, o Shed, ele não é só atualmente um dos grandes diretores de ação da geração dele. Ele se firmou como um dos grandes diretores da geração dele, né? Assim, porque você vê tudo que ele conseguiu agregar com esses filmes, sabe, cara? Assim, ele conseguiu crescer. Você vê um cara que tem, nesse quarto filme, tem domínio pleno da narrativa, da fotografia, da direção de arte, da mise-en-scène para gerar tudo isso, né? Tanto é que você viu, assim, o David Leitch, para mim, ele fez o caminho contrário, né? Ele meio que, né? Você vê que ele virou meio um pastiche do John Wick, né? Nos seus filmes. Então, o cara foi fazer Deadpool 2, né? Atômica, sabe? Que é aquele filme do trem que você gosta, sabe? O Velozes e Furiosos, né? Tipo, assim, não que sejam filmes ruins, assim, sabe? Mas são filmes menos interessantes, mais comuns, assim, sabe? Eu acho que o Shed desenvolveu uma especificidade de filmagem, assim, que virou muito única dele, assim, sabe, Ítalo? Ele é um. Ele leva a ação por excelência, assim. É uma coisa Exatamente. engraçada, assim, né? No mundo, você estava citando, né, que os personagens são. Boa parte dos personagens que compõem é como se fossem personagens de desenho, né? Isso é uma coisa. Um termo que eles usam, né? Tanto o Chad quanto o John Wick, eles. Quer dizer, Keanu Reeves, eles Bem, usam que né? seria uma realidade hiperrealista, assim, né? Que tem o Hum? contraste da ação que se dá nessa forma super tangível, super realista, com essas figuras e esse mundo super lúdico, cheio de fantasias que cruza Perfeito. essa coisa da máfia, essas coisas dos samurais. E é interessante você ter citado a questão do trem, o filme do Trem Bala, o filme do David Leitch, assim, que eu gosto, assim, é uma bobagem, assim, mas ele é um filme que, de fato, ele, pode-se dizer que ele se perde, assim, na miscelânea que ele é, assim, muito curioso, porque o John Wick, ele também é isso, assim, mas como ele se leva por excelência, assim, em todos os aspectos, ele tá um grau acima, assim, enquanto o filme do David Leitch, ele é só uma caricatura, somente, assim.
Não, com certeza, cara. Eu acho que isso realmente vem dessa sintonia. Isso vem muito do talento do Shed e dessa sintonia muito forte que ele tem com o Keanu Reeves, porque o filme ressuscitou a carreira do Keanu Reeves, o primeiro filme, né? Assim, ele estava em baixa, né? E o primeiro filme é essa celebração do que o Keanu Reeves tem de melhor, como essa persona cinematográfica fascinante que ele é. E é o papel, talvez o papel da vida dele mesmo, assim, né? Isso é um cara que tem um Neo, sabe, assim, e outros grandes papéis, né? Mas o Keanu Reeves, além de ser um ator extremamente corpóreo, carismático, aquela voz dele muito específica e tudo isso, sabe? Ele se doa para o papel de uma forma que é esplendorosa, sabe assim? Uma forma digna do que o Tom Cruise faz no Missão Impossível e dessa coisa que a gente vê sendo construída no cinema, né? De Buster Keaton, de Jack Chan. Eu acho que o grande mérito de Missão Impossível, no Missão Impossível também, né? Mas o grande mérito de John Wick é voltar essas origens do cinema que gerou o cinema de ação, sabe assim? Essa corporalidade que a gente vê, sei lá, no Buster Keaton, né? Nessa coisa, tipo assim, vamos pensar cada cena de ação de um jeito mais criativo, mais específico, que agregue cada vez mais a nossa experiência sensorial e cinematográfica, sabe? Isso que eu acho muito foda que o John Wick traz, sabe? Não é essa coisa meio ação tipo assim, aquela coisa da ação regradinha só para aparecer Não é mecânico. mecânico, sabe? Essa coisa meio Ela é prática, mas não é mecânico. não é mecânica e nem é genérica, sabe assim? Não é tipo, não é nem Marvel e nem Paul Greengrass, sabe? Assim, acho que foge para outros terrenos, sabe assim? Ainda bem. Cara, para mim, todo mundo que tem uma franquia hoje em dia deveria procurar o Shed para dirigir, sabe? James Bond, Marvel, DC, da puta que pariu. Todo mundo, Ah, eles sabe assim? tentaram fazer, né? A Marvel tentou fazer lá com o Shang-Chi, né? Não deu certo. Mas aí você vê que é muito ruim, entendeu? Assim, sabe? Assim, não tem vida, não tem personalidade, sabe? Assim, ou próprio, sei lá, Viúva Negra, por exemplo, um bom exemplo disso. A Viúva Negra, ele tem um trabalho em organizar cenas de ação, a coreografia de ação, mas são cenas de ação sem personalidade, entendeu? Assim, não adianta só você filmar uma porrada legal, tal, assim, é você Isso é um negócio que aconteceu, né? interjetar a Todo personalidade na mundo porrada. tentou copiar John Wick, mas todo mundo não quer fazer o caminho de você fazer uma construção visual, uma construção da mise-en-scène de forma mais excelente, assim. Esse filme tem a cena que é, de fato, uma cena que você pode transcender, assim, que é a cena dos carros na estrada de Paris, assim, que é um negócio que eu nunca tinha visto assim. Que você, normalmente, quando você tem uma cena de ação, você tem uma cena ela paralelizada, como a icônica cena do Old Boy, assim, ou você tem uma cena que ela vem de vários eixos, como o estilo de ação do Paul Greengrass. Mas essa, dos carros do John Wick, tem um senso de profundidade, assim, algo parecido que o James Cameron faz, assim, que você tem os personagens vindo de um eixo, você tem o John Wick vindo do outro, e no fundo você tem os carros vindo de vários sentidos, assim. Uhum. É um trabalho assombroso, assim, em todos os aspectos, todos, porque é uma cena de noite, você consegue enxergar tudo, você tem vários polos e você consegue entender de onde vem, assim, a montagem nunca se perde, assim, é um negócio de fato esplendoroso, assim. Pedroso, eu acho muito foda aí como ele passa por várias cenas de ação diferentes, assim, sabe? Como ele sabe construir cada uma delas para suas especificidades, né? Por exemplo, aquela cena que está sendo mega citada, né? Da câmera se movimentando por cima enquanto o John Wick cruza cenários, assim, a câmera se divide entre os utensílios, os locais que ele está. Por exemplo, o uso das cores e a iluminação ultra estourada do filme, sabe? Que é espetacular, sabe? O que o filme faz com as luzes, sabe? Assim, essa iluminação estourada deles vindo da janela, indo para os personagens, sabe? Assim, os contrastes de cor que tem o filme inteiro, que é o que a gente reclamou justamente que não tem no Homem-Formiga 3, por exemplo, né? Que é um filme lavado e tal, assim. Então você sente cada tiro, cada facada, cada ação, cada momento de violência, sabe assim? Todos eles estão dentro de uma unidade, mas cada um deles tem uma especificidade de construção, sabe? Assim, em cada cena. E a cada cena pensando o que podemos agregar mais a essa cena, sabe? Desde a cena Warriors,
sabe? Assim, até uma Que é uma sequência toda, né? Os últimos sequência 20 toda. minutos do filme é essa É, sequência inspirada no Warriors. ele viu uma caçada humana explorando Horus. Aí depois ele também vira um faroeste moderno. Aí a gente tem aquela cena maravilhosa da escadaria, que é cinema mudo total, sabe assim? Que é, que é só o John Wick caindo na porra da escada. Que vou falar depois da escada, porque é um negócio realmente assim, digno de premiações, assim. Com certeza, cara. Mais uma coisa que eu queria comentar, isso que você falou, né? Que o filme ele tem essa inteligência de se estruturar, assim, né? Cada cena tem sua especificidade, ele sabe ancorar elas e escalonar a ação até chegar num clímax, que é um problema que eu tenho com o filme anterior, o John Wick 3, que ele é um filme com todas as qualidades que a franquia tem, assim, mas eu sinto que ele tem uma estrutura cíclica, assim. Todas as cenas são excelentes, mas como um filme ele não tem um norte claro, assim, ele não tem, por exemplo, como esse filme tem um antagonista cativante, assim, que norteia a ação e distribui o tabuleiro de xadrez de forma interessante, assim, é um filme que ele acaba se perdendo, assim, acho que ele é um filme que por pouco ele não vira um clichê de John Wick, assim. Sim, Tem a sim, cena sim. das facas, a cena do cavalo, a cena da moto, assim. E ele também não tem um clímax que se resolve bem, assim. Diferente desse ou do segundo, assim, que eu acho um clímax espetacular, assim. Não, com certeza. Olha, eu adoro o John Wick 1, assim, adoro o 2 também. Gosto muito do 3, apesar de eu achar ele o mais fraco de todos, assim. Mas eu acho, Icaro, assim, Absolutamente. que esse quarto filme, para mim, ele tá um nível acima de todos, assim. E para mim, ele vai ser um filme. Você sabe como a gente estuda Exterminador do Futuro 2 hoje em dia, do James Cameron, para pensar, pô, esse é o filme de ação perfeito. Todo mundo cita alguns filmes, entre eles Exterminador do Futuro 2, né? Exemplo do filme de ação perfeito, como você constrói um filme de ação Sim, perfeito. O sim. John Wick 4 vai estar nessa mesma categoria, porque ele está num nível de sofisticação fílmica, de narrativa, muito maior que os outros. Porque eu acho que ele pega o melhor que tem nos outros e expande, assim, ou seja, fortalece, e ele pega coisas dos outros e também eleva. Assim, porque, por exemplo, eu acho que o 3 sofre muito por essa questão de ser muita mitologia, ser muito vômito de mitologia, sabe assim? Ser muito didático, Muito né? lore, né? Muito Que não lore, tem peso, assim. e não tem peso, exatamente. Você parece que o filme está só indo para essa megalomania de, ó, estamos construindo um universo que é muito foda, tem essa coisa que você falou, essa junção de uma ação brutal e uma coisa lúdica, da fantasia, da extravagância desses personagens. Aqui não. Aqui, Ícaro, assim, eu acho que a narrativa é muito mais acertada, porque ele também é um filme que tem muita mitologia, tem muito personagem, mas não cai no didatismo, não cai na explicação. Os personagens só estão lá, e o filme diz tudo sobre eles só na apresentação deles e na forma que eles se comportam em tela. Assim, sabe? Isso que é muito foda, assim. Ele usa um casting excelente de atores, todos fantásticos, assim, fantásticos, todos os atores, assim, e usa cada especificidade desses atores e até o figurino deles, a caracterização deles, assim, como eles estão em tela, assim, para dizer tudo sobre eles, assim, sabe, assim. Então você já sente um carisma imenso de todos aqueles personagens só, sei lá, pelos diálogos que eles trocam, pelas maneiras que eles se movem em cena, pela relação deles, que é todo sentido em horários, em gestos, em atitudes, sabe? Todos os personagens do filme, todos são fodas. Assim, todos. Isso que é incrível. Todos os coadjuvantes que o John Wick cruza nessa jornada que ele faz por países, por lugares, por missões, né? O filme, inclusive, tem uma estrutura meio de videogame, né? Onde o Wick tentando fazer missões, enfrentando os chefes de diferentes fases, sabe? Assim, talvez seja um dos filmes que melhor entende a lógica de videogame que existe, sabe? Assim, porque entende muito bem isso. Então você vê desde a Rina Sanayama, que é incrível, até o McShane, até o Scott Adkins, sabe? Todos eles são alguma coisa do filme. Chegando, né? Eu acho que é o mais genial de todos. Ah, o vilão do Bill Skarsgård, que é aquele mimado, detestável, né? Toda adiciona alguma coisa, né? Chegando, eu acho que é o grande destaque do filme, que é o Donian, que rouba a cena totalmente, e o personagem dele é genial, né? Assim, digno de coisa de ganhar prêmio, assim, sabe? Assim. Uma coisa que você citou, né? É assombroso, assim, o trabalho de cast, assim, porque todo mundo é arquetípico, assim. Só que o filme, assim como toda a franquia, né?
ele resolve e expõe todo mundo, todos os personagens de forma muito autêntica, que você sente o peso, assim, é interessante, assim, porque não tem nada de novo, assim. Não tem nenhuma virada, nenhuma construção, assim, seja exclusiva desse mundo, assim, mas como ele sabe conciliar todos esses elementos, essas referências que você pode ter, assim. O filme, a franquia John Wick é miscelânea de várias referências, assim. Sei lá, algo próximo que o Tarantino faz com os filmes dele, assim, principalmente. Tem Kill Bill, né? Kill Bill, Eu assim, pensei muito no Kill Bill Volume 1 vendo esse 4. Muito, muito, muito. sim, mas ele sabe resolver perfeitamente, assim. Eu fiquei bem surpreso com o Bill Skarsgård nesse filme, assim, porque você pensa, nossa, esse cara é nojento. E ele é, de fato, assim. Só que você tem textura, assim, a caracterização dele, assim. Sim. E uma coisa que eu queria falar, assim, é o trabalho especificamente do Keanu Reeves na franquia, assim, porque por muito tempo se ouve, assim, que o Keanu Reeves é um mau ator, assim, eu vi Jamais. vários papos que ele tá ruim, assim, não só nesses filmes, além das cenas de ação, mas também como no Matrix 4, assim, eu queria dizer que o Keanu Reeves apesar de ser de fato um ator com limitações, assim, Sim. quando ele é bem quando ele é bem resolvido, assim, no filme, bem escalado, ele sabe, faz um negócio brilhante, assim, porque o trabalho que ele faz com a persona do John Wick, assim, que não é assim como o próprio Ken Reeves, ele não é uma pessoa de falar muito, é uma pessoa muito introvertida, assim. Só que é um trabalho brilhante, assim, desde o detalhe que ele manca com o pé, assim, o olhar dele, assim. Tipo, o John Wick, ele é literalmente qualquer personagem que você poderia ver em qualquer filme, assim. Ele Com poderia ser certeza. facilmente um personagem do Jason Statham. Perfeito. Só que o peso que o Keanu Reeves coloca, assim, é interessante, assim, porque você sente vários traços de melancolia e fúria, assim, dele. É um personagem, assim, que com a persona do Keanu Reeves se torna algo absolutamente icônico, assim. É genial, assim. Assim, tanto que você pode comparar o trabalho dele num filme que é bem parecido, assim, que é o Matrix 4, e o Aham. Neo, tanto que ele tá com a mesma cara, assim, né? Com a barba e o cabelinho. Com a barba, o E o cabelo. Neo é um personagem completamente diferente, assim, que ele não Totalmente. sabe se mover, não sabe agir no próprio corpo. Exato. Diferente do John Wick, que o corpo dele é a principal arma dele, assim. Perfeito, Ítalo. Perfeito. É isso mesmo. Eu acho Não, que é que o Keanu Reeves é genial, assim, é ele genial é, e ele é. tem que ser falado, assim. Ele é um gênio, ele é um gênio, ele é um gênio, e como você falou, a gente falou isso no privado, cara, só a cena da escada realmente tinha que dar indicação de Oscar para ele, o cara quatro. Porque ele consegue colocar um peso na voz e no corpo, esse negócio dele não falar muito, cara, mas quando ele fala, o peso da voz dele, e o peso que ele tem no corpo dele, e como o corpo dele é utilizado pelo Chad mesmo, assim, é de uma coisa, sabe, de uma química, de um diretor com um ator, de um ator que sabe se oferecer para o filme e de um diretor que sabe extrair o máximo disso, que é uma coisa linda mesmo, sabe assim. Ele é um personagem que, sei lá, que o Keanu Reeves tem pleno domínio e é o tipo de coisa que ele faz como ninguém faz, sabe, cara, assim. Então, no que ele faz bem, ele faz melhor do que muita gente, do que quase todo mundo, na verdade. Ele briga, né, cara, assim, ele é o máximo disso, né? E eu acho que o filme tem uma coisa muito foda que ajuda o John Wick, ajuda o ato final do filme todo, assim, e tá perpetuada pelo filme inteiro, mas aparece com força no ato final dele, assim, é que o filme, ele tem uma coisa que tem no Kill Bill Volume 1, muito, que é um filme que é uma viagem puramente sensorial de alguém pelo mundo que rodeia ele, né? Totalmente sensorial, né? É um filme que a narrativa tá lá para estimular essa sensoridade das imagens e da condução cênica da ação, assim, né? De toda essa construção que a gente falou. Mas é um filme que nunca esquece e retoma o que tem no primeiro filme, que é o personagem John Wick e das emoções presentes naquele mundo, sabe assim? Então o filme retoma a coisa dos cachorros, retoma a coisa desse sentimento de amizade e replica isso para os outros personagens, assim, que também tem essa questão da perda e do sentimento de honra dentro daquele mundo. Então o filme tem uma construção emocional dentro dessa galeria de personagens, dentro desse estudo do próprio John Wick, que é muito bem que é muito bem desenhada narrativamente. Então, assim, é um filme que tem um roteiro muito melhor do que muita gente vai ver e falar, um filme que não tem história. Tem uma história assim,
só que é contada de um jeito muito mais forte do que você geralmente atribui a uma coisa mais tradicional, de narrativa e tal. Então é um filme incrível nesse sentido, sabe? Assim, de como ele vai desenhando isso e faz que todos os personagens partilhem disso, sabe? Desde a interação dele com o Donnie Wan até a interação dele com a Rina, com a Rina Sanayama, sabe? Que é incrível, sabe, nesse sentido. Então, eu acho que é um filme completo, assim, tanto narrativamente, quanto cenicamente, quanto visualmente. Uma coisa que você citou, assim, é que o filme tem vários ecos com o primeiro, né? O personagem do Donnie Yen pode ser um eco. Tem dois, né? O personagem dele e do outro ator que eu esqueci o nome, que é a mãe da, que é o pai da Akira, eu esqueci o nome desse ator. Ah, tô ligado quem é. Também não lembro o nome dele, mas vai estar aqui. Então, os amigos do John Wick, os dois Isso. amigos do John Wick que estão em lados opostos, assim. Ambos Exatamente. dele pode ser um eco do personagem do William Dafoe no primeiro filme, né? Uma coisa Sim. engraçada, né? A gente esquece que o William Dafoe tá no primeiro filme do John. Enfim, ele também era um amigo sofrido do John Wick, assim. Esse é um vídeo com spoiler, né? Sim, fala à vontade, filho. É, sim, sim. Isso tudo que você falou, né, que ele é um filme bem, além de ser bem resolvido cenicamente, com a ação, assim, ele é um bem resolvido emocionalmente, assim, com sua narrativa. Acho que isso dá uma razão desse filme ter uma razão de resolução, assim, né? Ele é um filme que é um final. Um final Exato. com o John Wick morre nessa escolha de matar esse ícone, que eu acho muito corajoso, assim, né? Realmente A corajoso. franquia está em escalada, assim, todo mundo só fala disso. Esse primeiro filme bateu recordes aqui no Brasil e lá fora, e você Aham. escolher matar o protagonista que já é tão icônico, assim. E acho que isso que dá todo o peso do filme, assim. É essa escolha dele ser uma resolução, um fim, assim. Com certeza. Um final muito digno pro personagem, né? Muito interessante você pensar que toda a franquia é esse exercício de estilo, né? De você imaginar como a ação pode ser configurada e transfigurada com vários estilos de luta, de tiro e essas coisas, e o final ser um simples duelo, mas profundamente carregado de tensão. Acho uma escolha também belíssima, assim, de resolução. Com certeza, cara. Pau no cu, Zé que lá vai, seu filho da puta, aqui pra você, né, cara? Assim, né? Canalha. Pau no seu cu. Não, cara, perfeito, né, Sempre cara? ele vai porque... Ah, Esse Shazam, né? Ah, lá, tá, entendi. canalha, Entendi, canalha. entendi. Abre a boca pra falar de John Wick. Não, e, cara, assim, isso é maravilhoso, cara. Isso é incrível mesmo. Assim. E é foda que o filme tem uma ensinação que não é essa coisa óbvia. Eu até comentei com você, eu gosto muito de uma coisa. E como, cara, é um filme que tem coisa. É um filme longo, que a gente não vê o tempo passar, porque tem coisa. Tem um domínio de ritmo de montagem tremendo. Assim, né? Tem coisa acontecendo toda hora, tema se movendo toda hora, o John Wick indo de um lugar para o outro, a ação sendo apresentada, mas o domínio de ritmo dele é tanto que ele sabe a hora de parar e só analisar o tempo só se mover lentamente. Como aquela cena espetacular que o Emma McShane está se movendo pelo Louvre, ao plano aberto, e a gente vê os quadros em segundo plano e ele no primeiro plano, assim, e é incrível, sabe, assim, sabe, o comentário que isso tem sobre arte, sobre imagem, assim, sobre o tempo, sabe, assim, só numa simples cena, sabe, é maravilhoso, sabe, assim, a distância de quadro entre os personagens, essa cena da escada, a gente vê até o fim do John Wick caindo da porra daquela escada, sabe, assim, a gente vê até o É fim, quase sabe. 2 minutos dele caindo, é absurdo, assim. É tão impressionante, Exatamente. sei lá, quanto o Tom Cruise pilotar avião, pular de moto da montanha, assim. É Exato, absurdo. O exato. Keanu Reeves, de fato, caiu da escada, assim. Exato, Quase exatamente. 2 minutos. Exatamente. Então, cara, o filme tem uma. O filme não é só esse domínio absurdo de estilização. Esse domínio absurdo de filmar qualquer coisa, sabe assim, das possibilidades que ele Se dá por encontra. excelência, sempre. Exatamente, sabe assim. O negócio que eu falei da iluminação, eu fiquei chocado com isso, sabe assim, de como o filme é bem iluminado, sabe assim. Isso aí é uma sacanagem, sabe assim. Isso aí, no mundo de hoje em dia, que a gente vê essas coisas aí, que eu nem vou mencionar os nomes aí, cara, assim, fazendo dinheiro, assim, pra caramba, e tudo feio, sabe? Tudo feio, tudo horrível, é espetacular. Isso num filme que a gente tem, é um filme muito completo, sabe? Que é um filme humano, sobre amizade, sobre companheirismo, sobre desenvolvimento emocional, também oferece todo esse cuidado cênico visual. Assim, tem essa colagem pop que você falou, que vai de Hong Kong, Cowboy Bebop, cara. O final é Cowboy Bebop, sabe assim?
animes, filme de samurai, em toda aquela sequência do hotel no Japão, sabe? O Warriors, Walter Hill, Faroeste, estilização, Tarantino. E aí, cara, você vê um negócio desses tão completo, ator, cara, o Ian McShane, cada vez que ele aparece, ele dá um show, cara. Cada vez que ele aparece, ele dá um show, ele tá muito foda. Assim, o Donnie Wan que a gente falou é espetacular, sabe? O Keanu Reeves, todos os atores são ótimos, sabe? Assim, o Scott Adkins, cara, assim, porra, toda aquela sequência dele é um negócio que você fica, caralho, que porra que eu É, tô vendo? é absoluto, assim, a maneira como eles. Não só, cara, uma coisa que eu vi no Twitter, não lembro quem falou, é que o personagem do Scott nessa cena é basicamente o Al Pacino no Dick Tracy, só que um verniz mais moderno, É assim. totalmente isso. Eu Nossa, também Dick pensei muito Tracy, no Pinguim, assim, do Pinguim, The lógico. Batman, assim. É É, uma lógico. mistura, assim, de referência, assim, ótimo. Nossa, é isso. Mas aí o filme tem muito essa pegada um pouco Dick Tracy moderno, né? Assim, tem um pouco disso, né? Nos vilões, nos coadjuvantes, no mundo, nessa criação de mundo Na próxima, que o King faz, né? na própria figura, assim, né, do John Wick, assim, dele ser um personagem que ele não é, você não entende ele a partir explicitamente dos diálogos, mas a partir da ação Da dele, assim, né? ação, É da um cara ação. que é um homem que se resolve a partir da ação. Com certeza, e muita estilização daquele universo e tudo isso, né? Não, é perfeito, Icaro, assim, é de você aplaudir de pé mesmo, assim, e querer, sei lá, que esse filme realmente merece todo o sucesso que tem no mundo e que faça mais Ele sucesso podia ser o ainda. Top Gun desse ano, né? Podia, com certeza, cara, podia Fazer um passar bilhão, ir pro Oscar. 1 bilhão e ir pro Uhum. Oscar, seria uma delícia, cara, assim, nossa, totalmente, assim, cara. Mas, já que estamos aí na exaltação, você tem mais alguma coisa para comentar sobre John Wick 4? Ah, é só falar a mesma coisa que a gente já tá falando, né? É impressionante, assim, você pensar na primeira cena mais estilizada, assim, do primeiro filme, a grande cena da boate, assim, A né? Que ela, boate, ela, sei lá, o protótipo de como seria todo e, a identidade visual da franquia, assim, dessa coisa do neon, assim, que muita gente copiou. O com próprio certeza, Tony bebe muito disso, com certeza. por conta muito do diretor também, assim, mas como o visual da franquia, ela se permitiu a não se tornar um clichê de si mesma, assim, de sempre se levar por excelência e criar meios novos de estilizar aquele mundo, assim, a partir do uso de luz e cores, assim. Uma cena que eu lembro muito, você falou essa do museu, né? Que quando eu vi, eu lembrei de você na hora, assim, que é bem essa coisa bem formal, assim, que a gente Exato, gosta de resgatar muito, assim. Mas no segundo filme, é a construção, assim, da franquia, né? No segundo filme, e a característica desse mundo é essa coisa de você equiparar essa coisa que muita gente fala desse balé de ação com é, a dita arte, grande arte, assim, né? Uma característica da franquia é sempre estar em um espaço da ação, e a ação é um objeto de arte tal qual aqueles quadros, assim. com certeza. Não, perfeito, perfeito. Nossa, Icaro, perfeito mesmo, assim, sabe? E bem lembrar, né, que a gente não teria John Wick, né? E principalmente a cena de ação do primeiro filme, né? Que além de várias referências, a gente não teria John Wick se a gente não tivesse o colateral, né? Do Michael Mann e o hit do Michael Mann também, né? Aquela cena da boate, né? Do John Wick. É muito inspirado na cena da boate no colateral, né? Assim, o tipo de ação que o John Wick faz, tem muito da ação que o Michael Mann faz, só que por um lado totalmente outro e único e que pega outras referências e outras criações e compacta tudo isso, né? Mas essa brutalidade, esse uso de neon e uma certa estilização vem muito disso também, né? Então é uma franquia muito rica de Tudo referências, né? sensorial, né? Tudo Tudo sensorial. sensorial. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, queria te perguntar aí, qual que é a sua nota para John Wick 4? Ah, não tem outra nota, né? Esse filme é absoluto em todos os aspectos dele, assim. É engraçado que uma coisa que ele entende bem, eu percebi nesse quarto filme, é que ele se entende muito bem como blockbuster, assim. Eu não Você, sentia isso muito nos outros, cinema principalmente, de sei lá, no segundo espetáculo, e né? no primeiro, assim. É que, além disso, ele sabe controlar o tom tão perfeitamente que ele se dá o luxo, apesar desse filme, todo mundo ser triste, assim, sombrio, é um mundo terrível, todo mundo tá querendo se matar, assim, ele tem momentos de humor, assim, Com genuinamente certeza. humor, assim. A própria cena dele caindo, assim, que é absurda, assim,
assustador, que o Keanu Reeves de fato caiu por quase 2 minutos da escada. É um momento que é uma mistura de ser esse momento meio triste, né? Que ele tá quase conseguindo e perde, mas também é humor, assim. Tem Sim, várias tiradas de humor durante a ação, assim. com Acho certeza. incrível. E, além de tudo que a gente já falou, né? Esse filme é 10, assim. Ou 5 estrelas no Letterboxd, um coraçãozinho, assim. É um filme Perfeito. absoluto. Um clássico É, já. com certeza. Acho que ele vai ser visto como uma obra-prima no cinema de ação. Concordo com você, é 5. Acho que o filme tem tanta essa noção de blockbuster do cinema de espetáculo que a gente nem comentou, mas uma das primeiras cenas do filme é uma homenagem ao Lawrence da Arábia, cara, assim. Olha que loucura, sabe? Assim, um filme que homenageia o Warriors e Lawrence da Arábia, sabe? Assim, isso é uma coisa muito louca, sabe? Assim, sabe? Assim, isso consegue somar É, tudo isso. quem diria? Quem É. diria que o dublê do Neo seria tão cinéfilo assim, né? Exatamente, exatamente. Não, inclusive no John Wick 3 tem uma homenagem ao Stalker do Tarkovsky, que eles passam pelo cinema, o pessoal tá vendo lá Stalker do Tarkovsky, assim, e mostra bem, assim, aquela cena lá no cinema de ação. Sabe? Então, realmente, o cara... Esse, cara, assim, ele realmente é um diretor que tem um olhar muito único, assim, sabe? Eu acho que ele vem grandes coisas aí, sabe? Assim, esse John Wick 5 que ele vai fazer, essas outras coisas que ele vai fazer... Outra coisa doida, né? Uma coisa doida, você falou do John Wick 5, né? Que, enfim, o John Wick morre, Aham. só que a gente, anteriormente, tinha a informação, né, que ia ter mais 2 filmes, né? O John Wick 5, e agora eu não sei se vai virar tudo spin-off, né? Tem o plano de fazer a série, vai ter o filme lá com a Ana de Armas, que eu, sinceramente, eu não tô muito afim de ver, Não, assim. esse A filme... grande graça para mim do John Wick é o próprio John Wick, assim, eu acho a figura dele, quanto silhueta, assim, persona, eu acho super interessante. Eu não sei se continuar interessado, assim, mas doido, né? Que o plano era ter mais um e não sei, vai ter, não vai ter, vai ser o filme Eu da acho. Akira. Aqui. Eu acho que agora tudo vai acabar virando esses spin-offs. Eu imagino que os próximos John Wick sejam centrados, sei lá, na Kira e no Ken, né? Personagem do Donnie Wan, assim, a Kira da Rina. Então eu imagino que seja isso, assim. O que eu acho que pode ter condições interessantes, sabe, assim, de agregarem esse carinho que a gente tem. A gente já tem esse carinho pela apresentação dos personagens desse filme, né? Acho que fortalecer ainda mais esse carinho que a gente sente por eles, assim, e contar possibilidades fílmicas para eles também, de ação, que sejam tão interessantes quanto, né? Que é uma lógica muito de Hong Kong, né? Assim, Hong Kong às vezes tem sequências que tem nada a ver com o filme original, né? Que só pega um personagem da sequência e foca ele no meio, nem isso, assim, sabe? Faz uma coisa totalmente Ó, eu diferente. tenho um exemplo doido, assim, eu tenho um Aham. exemplo muito maluco, assim. Você já assistiu aquele filme do Jack Chan, City Hunter? Ah, sim, 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 conheço. Então, nesse filme tem um personagem que é feito por um ator que fez, qual é o nome do filme do Wong Kar-wai? Que é o... Amor Fora da Pele, Amores Não, Expressos, é o que você passa a noite, Fallen que é o da moto. Angels, Fallen Angels. Terminei. Fala, Angels. Tem um ator desse filme. E nesse filme, o City Hunter, tem esse ator, ele faz um personagem que é básico, como se fosse um Gambit, assim, ele é um cara que mata as pessoas e brinca com cartas. Esse é a grande coisa dele. Ele é assassino e é habilidoso e usa cartas. Aham. Aí esse filme fez sucesso, né? Um filme do Jack Chan, né? Fez certo sucesso, assim. Só que o pessoal gostou muito desse personagem, especificamente. O diretor também gostou muito desse personagem. Que ele ganhou um spin-off estrelado pelo Chong Yun-fat, Olha que só. se chama God of the Gamblers, que é esse filme sobre esse submundo de máfia de cartas, assim, dentro de Hong Kong, assim, que tem, tipo, uns 5 filmes com o Chong Yun-fat, e uma paródia do Stephen Chow, e, tipo, é uma maluquice, assim, muito foda. Não, com certeza. Não, é foda, foda, foda. Então, eu acho que isso pode ser, você pode ter chance, sabe? Esse Bailarina, sinceramente, eu não boto nenhuma fé, porque é do. Eu acho que fizeram uma péssima escolha, que o diretor desse filme é o Win Wiseman, que é o Paul W.S. Anderson ruim, sabe assim? Então, não tem como, sei lá, É, é. o cara é diretor do Anjos da Noite, do remake do Total Recall, sabe assim? Olha que maluquice, né? O John Wick sendo uma franquia filha, né, de Matrix, né? Pegaram um cara que surgiu também na Na esteira de onda, Matrix, né? Ele, o Paul Anderson surgiu, né? Essas franquias surgiu, de pessoal usando couro, assim. O com Resident Evil, o Anjo da Noite, assim, né? verdade, é um desses E cíclico. herdeiros das Wachowski, né? Assim, né? Dirige aquele Duro de Matar 4.0, que não é ruim, né? Mas enfim, é totalmente foda-se. Então, complicado esse cara, assim. É, Então, não boto muita fé, não. Mas irei ver, quem sabe ele surpreende e faça
o filme, o melhor filme da carreira dele. Duvido. Mas, né, todos É, teremos. A gente nem falou, né, que tem muita referência da própria Wachowski, né, no cinema do Shed, né, assim, dessa visualização que ele tem, sabe, dessa extravagância, eu acho, do mundo, assim, sabe, assim, tem muito disso também, né. sim, sim, eles bebem muito das mesmas fontes, assim. Eles são todos grandes otakus, assim, né? E Otakus, cinéfilos, assim. é verdade. Engraçado pensar que a Wachowski, as Wachowski, elas bebem muito mais dessa coisa performar, é isso que você falou, né? Extravagante, né? Uma coisa muito próxima da mesma herança que o Tigre e o Dragão tem, né? Dessa coisa performática, quase teatral da ação, assim, né? Perfeito, já tá a palavra, com certeza, com certeza, com certeza. E aí, pra gente acabar, Ícaro, eu sugeri, né, para você fazer um top 5 nossos filmes de ação favoritos recentes, né, pensando da década passada até agora, né. Se você quiser, eu posso começar aqui, né. Por favor, pode falar primeiro. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, seguinte, Ícaro, algumas menções honrosas antes de eu falar o top 5 aqui, né. Primeira menção honrosa, o que quase entrou mesmo, assim, o Missão Impossível, Nação Secreta. Para mim, meu segundo Missão Impossível favorito, assim, só perde pro do De Palma. Mad Max, Estrada da Fúria, espetacular também. O, Ó, de um diretor que a gente citou, o Resident Evil Retribuição, assim, Retribution. Incrível esse filme, que também tem uma coisa parecida com o John Wick, de ser uma grande viagem sensorial da gente seguir aquele personagem, no caso, a Mila Jovovich. Assim, incrível esse a filme, estrutura é parecida, né? com certeza, Essa com coisa certeza. intercambiada da ação, assim. É, Chefe, cena de ação, chefe. e Tudo que é pensar baseado literalmente em videogame, assim, né? exatamente, e pensar a estilização de cada um daqueles cenários, assim, filme incrível, assim. E também o Top Gun Maverick, outra menção honrosa, filme maravilhoso, também, né? Também, assim. Outra coisa que, para falar do John Wick 4, ele sempre tem uma coisa na cabeça, né? Além de anime, sente uma vibe muito Tartakovsky nele, na criação de ação, de como a ação move os personagens, sabe assim? Que a gente vê no Samurai Jack, que também, também tem essa coisa de colagem pop, e no Primal também, né? Assim, então acho que ele segue bem esse esquema, assim, né? Então acho que isso é muito foda. Mas, voltando pro top 5, em quinto lugar, Matrix Resurrections, assim, esse grande filme blockbuster dessa década, assim, um dos melhores blockbusters dessa década. Né? Não que a É gente tenha filme muitos. de John Wick, né? Filme de John Wick. Exatamente. O diretor do John Wick está nesse filme. Ele faz um personagem nesse filme, né? Curiosamente, né? Ótimo, maravilhoso, né? Que Essa coisa toda, Matrix, John Wick, né? Maravilhoso, assim. exatamente, que brinca com que brinca com essa metalinguagem de vários níveis, né? E é um filme, ele tem uma ação que foge totalmente da ação dos filmes anteriores, né? Mas por uma razão criativa, assim, eu acho, assim, de você fazer uma ação mais econômica, mais fechada, mas ainda muito bem pensada dentro da estrutura que aquele filme tem e da mensagem que aquele filme está dizendo. Então eu adoro esse filme. Eu achei, adorei a escolha, assim. Porque você pega o Matrix 4, ele tem um entendimento de ação muito próprio, assim. E quando saiu a ideia, né, que vai sair o Matrix 4, eu pensei logo que eles iam beber do John Wick, assim. Mas ele não bebe nem da fonte dos três primeiros, nem do John Wick, assim, é uma coisa bem própria, assim. Com certeza, com E é um filme certeza. que, apesar da franquia, né, ser conhecida como filme de ação, assim, ele também não se resolve a partir disso, mas a ação tem um papel bem importante para caracterizar aquele mundo, como você disse, assim, Com desse certeza. capítulo da franquia, no caso. Nossa, espetacular. E em quarto lugar, eu coloco o RRR, assim, né, que é esse espetáculo de ação, assim, do prazer de filmar ação, né, e entender também a emoção por trás dessa ação e de até onde essa ação pode ir, e de construir esse cinema de espetáculo com graça e com paixão mesmo, assim. Em terceiro lugar, um filme mega subestimado, que é o Aliados, a Rede, do Robert Zemeckis, assim, se não me engano, tá na Netflix, que é um drama de espionagem com sequências de ação fudidas, assim, com uso de digital, assim, que é, assim, perfeito mesmo, assim. Em segundo lugar, O Zemeckis, pode falar aí. o Zemeckis é outro cara, né, que apesar de, sei lá, nos últimos 15 anos os filmes dele não serem exatamente de ação, assim, ele é um diretor que tem um entendimento muito grande
do espaço que a Tudo cena pode total. compor, assim. Ah, E todos os filmes dele têm esse entendimento, assim. com certeza. Uma pena que ele não faça mais coisas do tipo. Com certeza, com certeza, com certeza. E aí, em segundo lugar, o filme que a gente mencionou aqui, John Wick 4, assim, obra-prima, espetacular. E, em primeiro lugar, acho que não vai ser surpresa para o Ícaro, Incontrolável, Unstoppable, do grande Tony Scott, assim, um dos melhores diretores de ação de todos os tempos. Assim, um dos melhores diretores da sua geração em geral, né? E é um filme sobre não só o prazer de filmação, que eu acho que é o que todos esses filmes têm em comum, mas também o movimento, o que torna a ação ação. É um filme que retoma esse primórdio do cinema. O trem é o protagonista máximo do filme e por meio desse trem, por meio do movimento, ele fala dessa relação humana entre o Denzel Washington e o Chris Pine, assim, da relação de trabalho entre os dois, assim, dessa questão trabalhista do filme, assim. E é um filme que extrai essa coisa do movimento de um jeito incrível, assim, dentro de uma narrativa mais clássica do que os trabalhos mais experimentais do Tony Scott, mais primorosos. É uma escolha super interessante, assim, porque eu acho que essa questão, o filme que você citou, né, Incontrolável, do Scott que vale, inclusive, Isso. é filme que puxa várias coisas eu pensando assim nele, assim, porque de princípio, assim, né, como ele é um filme sobre operários, assim, sobre pessoas batendo ponto, assim, você poderia imaginar que ele pudesse, por entendimento, ter uma ação mecânica. Tá. Pode-se dizer que o filme ilustra uma ação mecânica, mas como o Tony Scott, né, infelizmente na sua fase final de carreira, ele tem um entendimento tão claro de como exercer essa ação por conta dos experimentos que ele fez, assim que ele sabe ilustrar essa ação que de princípio pudesse ser mecânica de uma forma super excelente, assim. Esse negócio que você falou do trem é um negócio engraçado, assim, porque filme de ação em trem é um negócio que sempre dá muito certo, né? Tanto que o Com novo certeza. Missão Impossível vai ter trem, né? O primeiro Missão Impossível também tem, tem uma cena, a cena final no trem, assim, esse negócio de você é, de vagão em vagão ter que intercalar a ação, né? E é um movimento constante, assim, é um negócio que, se bem usado, assim, é um elemento chave que sempre vai funcionar, assim. Com certeza. Perfeito, Ica, perfeito. Agora, o meu top 5, né? Isso, Nossa exato. senhora, será que eu consigo pensar em só 5 filmes que a ação é pica demais? É, Deixa eu pensar aqui. O primeiro filme que me vem à lista seria o Operação Invasão, filme que eu vi Ah, na mesma época do John Wick, assim, que eu tava me aprofundando no que tinha no catálogo da Netflix. Sim, ótimo. ele é um filme que ele, se não me engano, ele não é exatamente hongkongiano, chinês. Imagino que, seguindo a sociopolítica atual, acho que isso nem faça mais sentido, assim. Acho que ele é taiwanês, eu posso estar bem enganado, assim. Mas ele é um filme que, naquele primeiro momento, junto com o John Wick, me fez sentir um grande impacto, assim, de como você pode entender a ação e o espaço de forma super plástica, assim. Com É um certeza. filme excelente. Infelizmente, ainda não consegui ver o segundo, que dizem que é tão bom quanto, só que mais expansivo, assim como o próprio John Wick aconteceu. Segundo lugar, ó, eu roubando, assim, falando da franquia de novo, seria o John Wick 2, que foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Eu vi assim que saiu, assim. Eu vi ele no mesmo dia que eu vi o Lego Batman, o filme, assim. Dois filmes Olha, fantásticos. que loucura. E, e o John Wick 2, ele teve, além do primeiro filme ser ótimo, esse filme teve um primeiro impacto de eu ver, sentir o trabalho de todos os realizadores feitos com excelência, assim. Naquela época foi, tipo, o melhor filme que eu vi no cinema até então. Nossa, massa demais. Deixa eu pensar. Hum. O meu terceiro lugar, ó, uma escolha diferente, assim, imagino, que seria o... Não lembro o título dele em português, mas é o The Grandmaster, que é o filme com o meu ator favorito no momento, o Tony Leung, feito pelo Wong Ah, Kar-wai, sim, nossa. Sim, sim. que é o filme que conta a mesma história,
é inspirado na mesma pessoa que é a franquia de filmes do Ip Man, do citado Donnie Yen, assim, que era a história do mestre do Bruce Lee, como tudo se converge, né? Bruce Lee. Que é a história do mestre do Bruce Lee. Só que esse filme, como o Wong Kar-wai, ele é um diretor super plástico e sensorial, assim, ele sabe conciliar muito bem as cenas de ação, que são bem poucas, assim, acho que tem umas 4 cenas ao todo, com um exercício melodramático super pesado, assim. Sim. O mestre do... Eu não lembro o nome dele, assim vou chamar ele de Ip Man, sei lá, Tony Leung. O Tony Leung é um personagem que você entende que a ação é uma questão de herança que deve ser algo que deve ser passado para frente, assim, você entende toda a historiografia da China naquele momento, assim, é um filme super bonito, assim. É. E fiquei pensando que o Wong Gar talvez pudesse fazer mais filmes de ação além de pessoas tristes e apaixonadas. Com certeza. E os filmes dele, né, tem alguns elementos, né, de cinema de ação de Hong Kong, por mais que ele não utilize eles como um foco, né? No Fallen Angels ele usa algumas coisas mais da estética do que da ensinação mesmo, assim, de fazer cena de ação e tal, assim, né? De construir um ambiente que seria propício para cena de ação, só que aí dentro disso ele faz outra coisa, né? Ele faz esses filmes das pessoas tristes, né? Como você falou aí, apaixonadas aí, né? Mas esse filme é um filme que ele chega, que ele mais chega nisso do cinema de ação, né? Realmente, o Tony Leung é um dos melhores atores vivos, assim, sem sombra de dúvida. Sim. Maravilhoso, é tão bom que eu vi até um filme da Marvel por causa dele, acredita, Diego? Pois é, pois é, pois é, pois é. Triste. Mas foi bom ver ele. Não, Mas ele enfim, é o que salva. é, é. Não o filme, mas Hum, ele está bem. o meu segundo filme é também franquia, né? Felizmente, né? A gente vive nesse mundo. Meu segundo filme seria o Missão Impossível Fallout, Ah, efeito claro. Fallout, como ficou aqui no Brasil. Que pra mim, ele também foi a primeira Missão Impossível que eu vi no cinema. Quando saiu Nação Fantasma, eu não tinha visto os filmes, então deixei pra lá. Uhum. Mas pra mim, eu acho que ele tem um entendimento, assim como o John Wick 4, ele tem um entendimento de você saber intercambiar e estruturalizar a ação junto com a narrativa de uma forma excelente, assim. Acho que a cada 5 ou 10 minutos você está em uma cena nova, assim, de ação que agrega mais ao filme, assim. Eu lembro da cena que ele faz o pulo de paraquedas, assim. Também tem uma cena parecida, em Paris, que ele está andando de moto, que eu fiquei paralisado, assim, porque parece que a qualquer momento o Tom Cruise vai ser atropelado na moto e você pensa, nossa, se acontecer vai ser o Tom Cruise de verdade, ele pode morrer, assim. E o final dele pendurado no helicóptero, assim, depois ele pilota o helicóptero, é um negócio espetacular, assim. O Foda. filme todo, ele tem um entendimento muito inteligente de saber conciliar todos os núcleos e todo o entendimento que a franquia teve até o momento, assim. Foda, 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 foda. E aí acho que falta mais um, né, cara? Não, só queria alfinetar que ele é muito melhor que o Nação Fantasma, assim. Não, não é não, não é não, não é não, você tá maluco. Não é não, não é não, mas, não é não. Mas tudo bem, eu respeito a sua opinião, apesar de discordar dela até a morte. Apesar de eu ser burro, pode falar, você acha que eu tô sendo burro. Não, jamais. Eu adoro Fallout também, né? Apesar que prefiro Nação Fantasma. Tá bom, né? Tem a Rebecca Ferguson, né? Colocou a Rebecca Ferguson na franquia, Tem tem aquela muito cena mérito nisso. da ópera, ai, caro. É ótimo, ótimo, ótimo. O meu primeiro filme, esse é um carne de vaca absurdo, mas ele é um clássico também, assim. É o filme que, talvez, ele tenha sido o filme que me fez entrar nesse mundinho de ação e me fez ver todos esses outros filmes que eu vi, né? Operação Invasão, o John Wick, os filmes do Bruce Lee, que foi o Mad Max. Mad Max Assim, 4, né? Estrada da Fúria. Outro filme que eu também vi no cinema. Obviamente foi o primeiro filme Mad Max que eu vi no cinema, né? Eu não tenho 40 anos, ou sei lá, assim. E o que tem para falar de Mad Max já foi falado, assim. Ele é um clássico absoluto. E é interessante, né? Essa coisa do protagonista silencioso que se entende a partir de ação, né? É algo que acho que tirando o personagem do Ethan Hunt, né? Que ele tem o carisma do Tom Cruise, assim, todos esses personagens desses filmes se resolvem assim. Com certeza, sem sombra de dúvida nenhuma, né? O jogo aqui 4, né? Eu fiquei surpreso que ele não entrou na sua lista, assim, né? É, porque ele é anos 2020.
Ah, mas eu incluí filmes dos anos 2010 e 2020, assim. Eu incluí ambos, assim. Ah, poxa. Ah, então ele podia entrar, assim. Sei lá, atrás do Mad Max 4 ou na frente. Algum filme, ou algum outro filme do ano 2020, tipo Matrix, ou, sei lá, Top Gun, entraria na sua lista? Ou não, assim? Ah, Top Gun, Top Gun. É o filme que eu vi 3 vezes no cinema, assim. Eu ficava. Toda vez que eu via, eu surtei, assim. Perfeito, perfeito. Como ele Então, é um melodrama absurdo, super bem executado e uma ação. É foda, assim, não tem como. não, Top Gun, Maverick é um filme, sei lá, que o Clint Eastwood faria nos anos 80, né? Não nos anos 2000, né? Porque ele tem uma coisa meio cowboy no espaço. Não sei se você já viu o Cowboys in Space, assim, né? Pô, ele tem uma coisa Já, meio... já vi na TNT. Pô, ele tem essa vibe cowboy no espaço. Pô, eu adoro cowboy no espaço, dos filmes mais subestimados aí. Engraçadíssimo o filme. Mas e ainda nessa coisa da interação humana, Ele é né? bem otimista, né? É bem Otimista. otimista, né? Essa coisa da passagem do tempo, mas com um olhar mais sincero e esperançoso, assim. Exatamente, exatamente. Eu acho que o Tom Cruise está se tornando essa persona, né? O que é fantástico para ele, né? Ele só tem Então, que dirigir agora, né? Não vai vai. dirigir nunca, esse filho da puta. Não vai dirigir nunca, mas é como se ele dirigisse. É como se ele dirigisse. Nosso David Selznick aí, de certa maneira, Tom Cruise aí. Mas, cara, assim, excelente, Ícaro. Excelente listagem. E é isso, meu querido. Assim, as redes sociais do Ícaro vão estar todas aqui embaixo, listadas, vocês seguirem ele, verem suas opiniões, né? Assim, né? O Ícaro com certeza vai voltar aqui para mais vídeos, assim, né? Tomara, assim, né? E é isso, gente. Ó, um prazer vocês terem visto o vídeo até o fim. Não se esqueçam de clicar não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, que é quem não é inscrito, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, me seguir nas minhas redes sociais que vão estar aqui, clicar no sininho de notificação. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Peraí, Falou! peraí, Diego. Posso Diga. fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer para você, Pode, assim? pode, fica à vontade. Estando aqui nesse ambiente que é o seu canal, assim, Aham, Diego Quagler, aham. você fez cinema? Isso, cinema, fiz cinema. Pronto. E com isso, acabamos. Falou, gente. Beijão.